Memórias Póstumas de Brás Cubas, estamos no capítulo 51. Capítulo anterior, no vídeo anterior, nós fizemos uma longa digressão para ler uma parte do canto 5 da Divina Comédia. Ficamos sabendo sobre a história do Paolo e da Francesca e ficamos conhecendo um pouquinho da obra do Dante. Para aqueles que nunca leram Dante antes e sabem da necessidade, né, de ler Dante, meu conselho é o seguinte: não se distraia tanto assim, porque se você for pensar em quais são as obras canônicas para ler, você fica louco, né? Então assim, você vai começar a ler Dante e você vai ver que o Dante menciona muito Virgílio. Então você vai lá e vai tentar ler esse livrinho aqui, chamado Eneida, né? Só que aí você vai descobrir que a Eneida é baseada nesses dois outros livrinhos aqui, chamado Ilíada e Odisseia do Homero, né? E se você for continuar a ler Dante, você vai ver que o Dante ele tem uma quantidade de referência ali que é uma coisa desesperadora, né? Principalmente porque ele é o ápice, de acordo com muitas pessoas, ele é o ápice da cultura, pelo menos o ápice da forma escrita, né? Da cultura medieval, que é uma das culturas, talvez a cultura mais rica de todos os tempos, né? Então você vai ficar louco. Por outro lado, eu quero muito, se você acredita nas minhas dicas, eu quero muito que sim, a gente tenha um plano de ler esses grandes, né? Então o que eu aconselharia você a fazer? Eu aconselharia você pegar um canto da Divina Comédia, vamos pegar lá o canto 5, aproveita que eu também estou fazendo esse trabalho aqui no canal, pega este canto, só que não tenha essa ganância, né, de ler rápido esse canto, porque são algumas páginas que você lê em 2 horas. Tem o trabalho de cavar o canto 5, só o canto 5. Tenha como objetivo, eu vou conhecer o canto 5 da Divina Comédia, se você ainda não conhece a Divina Comédia. Então leia, procure todas as referências, releia, leia numa outra tradução se você tiver acesso, leia as referências novamente, leia para você mesmo, né? Tenha isso em mente, não tenha pressa, né? Aí você pode falar, mas se eu fizer desse modo, é capaz de passar minha vida inteira e eu não conseguir ver todos os grandes clássicos. E a minha resposta é sim, é capaz. É bem possível que isso aconteça. Mas pense do seguinte modo: você não tem a opção de ter acesso a toda essa grande riqueza ou não ter. Você tem a opção de tentar ter acesso a toda essa grande riqueza com pressa e com ganância, e aí pensar que tem acesso a essa grande riqueza e não tem, ou você tem um acesso real a uma pequena parte dessa grande riqueza. Ora, eu não sei o que você acha, mas eu prefiro, vamos colocar mal comparado, eu prefiro 10 mil reais, né, dinheiro no bolso, do que 2 milhões que alguém fala que eu tenho, né? E assim, é uma comparação meio tosca, mas tem um bom fundo de verdade, né? Se eu leio o Dante de capa a capa, simplesmente porque é um grande clássico e merece ser lido, daqui a pouco eu só vou ter isso. A única coisa que eu vou ter do Dante, a única coisa que eu vou ter da Divina Comédia é essa frase: eu já li Divina Comédia. Eu posso falar isso para você porque, claro, eu já vivi isso muitas vezes, né? Por exemplo, eu li aqui no canal Noite de Walpurgis, que é um capítulo do Fausto, do Goethe, né? E eu posso te dizer que eu me surpreendi quando eu abri o Goethe e lembrei que eu já tinha lido o livro inteiro, mas o que eu lembrava? Eu lembrava de Mefistófeles, lembrava de 5% da obra, né? Então, essas coisas pedem tempo, né? E das duas uma, ou você dá o tempo que as coisas pedem e tem acesso a elas, ou você não dá o tempo que as coisas pedem e você finge que tem acesso a elas.
Por um outro lado, é importante, se você tem este propósito de ler os grandes, já é muito trabalho, concorda comigo? Então você tem que tentar enxugar a tua vida intelectual. Como que você enxuga a tua vida intelectual? A gente acabou de ver que pressa não é uma saída. Simplificação não é uma saída. Então qual que é a saída? Meu conselho particular é: elimine tudo que você puder de teoria, né? Elimine o livro que interpreta Dante, o livro que fala sobre a história, nananã, etc, etc. Eu sempre falo aqui no canal, para quem ama literatura, não para quem trabalha com teoria literária, etc. Para quem ama literatura, só isso. Você ama literatura e você quer ter acesso à alta cultura. A proporção de obras literárias para obras teóricas, para você, tem que ser assim, 90-10, ok? Talvez mais, 95, 5%. 5% você vai achar um bom teórico e ler o cara. Os outros 95% literatura. Então essa é a minha primeira solução. Porque eu tive essa mesma experiência preparando o canto 5 da Divina Comédia. Você tem sites maravilhosos. Você tem um site ali, eu até coloco aqui na descrição se você precisar, mas vai ser uma tentação para você. Tá em inglês. Mas assim, o site tem o canto em italiano, ele tem lá a opção de traduções em francês, alemão e inglês, se eu não me engano, numa outra janela, e numa outra janela, comentários detalhados sobre cada um dos versos da Divina Comédia. Cada linha tem vários comentários, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal. Mas o perigo de você se perder nisso e perder de vistas que o que você quer, afinal de contas, é ler a Divina Comédia, é ter acesso ao universo do Dante, é muito grande, né? Mas aí você pode me perguntar, ora, mas eu não tenho que entender aquelas referências? Eu acho que aí vem o meu próximo conselho. Tenha em mente que as notas, você vai meio que sentir isso. A nota ela tem que te levar até aonde o canto está te cobrando, né? Vamos supor, a gente tem lá o Aquiles, né? O Aquiles nesse canto está sofrendo e ele está junto com os luxuriosos, né? Bom, então você tem que saber quem que é o Aquiles e você tem que saber por que ele está ali junto com os luxuriosos. Às vezes você não vai conseguir essas respostas, não me entenda errado, às vezes vai ser mais difícil. E pronto. Por quê? Por que eu estou falando e pronto? Porque às vezes numa nota ali você vai ter a relação, Aquiles como herói e representatividade da ação do humano, etc, etc. Você vai ter milhares e milhares e milhões e bilhões talvez de páginas sobre pessoas que escreveram sobre tudo isso, né? E você pode se perder muito facilmente. Então sempre tenha em mente o quanto que eu preciso para poder voltar para o texto. É só isso. Quanto que eu preciso para poder voltar para o texto. Então, alertas, né? Você está lendo um canto da Divina Comédia e você vê lá um artigo, né, sobre a imagem de inferno na Idade Média, a criação do purgatório pela Igreja Católica, blá 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 blá. Isso tudo você está indo longe demais, está sendo teórico demais. E lembre-se, você não está mais lendo Dante. Assim, eu confio muito no Dante. Eu sei que o Dante merece que eu gaste muito tempo da minha vida, né, me curvando perante ele, falando: mestre, me ensina. Mas esses caras que escreveram esses bilhões de artigos aí, livros, eu não conheço os caras. Esses caras ainda têm que ganhar minha confiança, né? Porque às vezes as pessoas não distinguem isso. Então eu olho aqui o Machado de Assis merece a minha confiança. Eu sei que o Machado de Assis é um grande mestre, é um gênio, né? E aí eu vejo um capítulo lá, por exemplo, deixa eu dar um livro canônico, estudando Machado de Assis, é um mestre na periferia do capitalismo, que é um escritor chamado Schwartz, se eu não me engano, né? Eu amo Machado de Assis, eu não amo Schwartz. Só que daí, porque o Schwartz escreve um livro inteiro sobre Machado de Assis, eu acabo dando ao Schwartz toda a atenção que eu só decidi que eu daria para o Machado de Assis. É o Machado de Assis que eu falei: olha, esse cara merece a minha atenção, então eu vou ler, reler até entender. As ideias do Schwartz eu não dei, eu não conheço o Schwartz para isso, ok?
Então tem dois defeitos aí. Primeiro, eu estou indo para a teoria, sendo que o meu foco é a literatura. E segundo, eu tenho que conhecer esse cara. Não é porque o cara escreveu sobre Machado de Assis que o cara não vai falar porcaria. Às vezes o livro do cara só é um monte de bosta, né? E aí, abrindo um parênteses, eu não conheço o livro do Schwartz. Eu desconfio. Bom, não vou falar sobre desconfiança, né? Mas eu não conheço o livro Schwartz, mas não estou interessado em saber. Eu estou interessado em saber no Machado de Assis. Talvez em outro momento da minha vida, quando eu souber todas as obras de Machado de Assis quase de cor, aí eu penso em ler esses caras. Eu espero que, talvez nunca, quando eu tiver a obra do Machado de Assis de cor, vamos ter a obra do Dostoiévski de cor, vamos ter a obra do Proust de cor, e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é a literatura que é cheia de vida. É a literatura que traz riqueza de experiência. É a literatura que faz você viver vidas possíveis. Aí você está todo feliz infundindo toda essa vida, né? Sendo infundido toda essa vida pelo Machado de Assis, você olha um probleminha aqui, você vai, consulta em algum lugar. Depois essa pessoa, ela tem uma teoria, ela não está mais falando de Machado de Assis, ele tem uma teoria sobre o Machado de Assis. Não, deixa eu mudar, ele não está mais falando o que o Machado de Assis está falando. Ele não está apontando mais para o que o Machado de Assis está apontando. Ele está apontando para o Machado de Assis e a sua interpretação psicológica, sociológica, etc, etc, etc. Quando o aluno não percebe e muda, né, e acaba indo para esse lado, ele vê que esse mundo da teoria, ele é um mundo infinito. E aí, para dialogar com Schwartz, você vai ler Antônio Cândido, para ver Antônio Cândido, você vai ver outro cara, etc, etc. E aí você, sem perceber, você inverteu tua chave de leitura na tua vida. Não é mais Machado de Assis aqui, e algumas pessoas, para me ajudar a entender algumas coisas do Machado de Assis, a coisa inverte e vira os grandes teóricos, então Antônio Cândido, o Schwartz, e sei lá mais quem, e o Machado de Assis vira uma mera exemplificação dessa área. Você mudou de área sem perceber. E na minha opinião é isso que acontece 90% das vezes em que as pessoas fazem letras. Né? Essa é a minha opinião. 90% das vezes que as pessoas fazem letras, as pessoas sem perceber invertem isso, né? Ou das duas, uma, ou elas mantêm o amor pela literatura a par do mundo literário, acadêmico, ou se perde, e depois vira só uma coisa profissional, fria, né, que não tem muito a ver com a gente, né? Então, esse é o meu primeiro conselho, se você quer ler os grandes. Dá atenção aos grandes, só consulte aquilo que o grande pede, né? A digressão que você vai fazer, talvez uma digressão literária, né? Com muita moderação, como a gente está fazendo com o Machado de Assis agora, né? O Machado de Assis mencionou a Francesca e o Paolo. Nós pensamos, não, a gente teria como, usando essa técnica que eu falei para vocês, solucionar o problema só consultando uma consultinha rápida. Mas é o Machado de Assis. E o Machado de Assis está falando sobre uma grande obra literária. Então, para o Machado de Assis, eu vou fazer uma digressão, porque eu confio no Machado de Assis. E parece que dá para confiar no Dante. Aí eu vou e trabalho com o Dante, né? Quando eu tiver mais tempo na vida, eu vou trabalhar lá com a Eneida. E assim por diante, né? Então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, tenha hierarquia. Saiba, e eu já disse isso aqui no canal, que a vida intelectual é tudo sobre hierarquia. Se você não souber que existem autores melhores que outros, se você colocar Machado de Assis no mesmo balaio que você coloca esses escritores pops, Harry Potter, Paulo Coelho, sei lá o que, você perdeu o horizonte da vida intelectual. Não me entenda errado, eu não estou dizendo para você não ler livros que te divertem. Eu amo livros que me divertem, né? Por exemplo, se eu tivesse mais tempo, eu leria o Stephen King, que é um autor mais popular e populista que Stephen King, mas eu sei que Stephen King eu leio, eu posso ler passando página, plá, 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 termino, nossa, que legal, me diverti. Foi um passatempo, né? Eu não vou pegar uma Divina Comédia, o Machado de Assis e ler plá, 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 passei tempo. Porque, assim, uma leitura rápida do Stephen King, provavelmente eu vou pegar lá 80%, 90%, talvez tudo o que o Stephen King tinha para dar. Porque ele tinha para dar aquela diversão. Uma leitura rápida do Machado de Assis, eu vou pegar somente
desculpa por esse telefone, pessoal, mas é que tem uma empresa de segurança e eu vou ter que atendê-los. Só um momento.